Pois então, vamos lá, oficialmente aqui abrindo essa mesa, né? Uma mesa que se chama Arquivos Privados, em que vai haver uma discussão justamente sobre esses acervos privados. A gente vai contar com 3 apresentações, né? A primeira do arquivo do Hans Bros, da Fundação Hermann Hering, e os palestrantes são o Vitor Baumann, o João Serraglio e o Bernardo Brasil. Na sequência, o arquivo do Armando Farias, de Fortaleza, e, por último, o acervo do João Figueiras Lima, o Lelé, e a palestrante é a Adriana Filgueiras. Então, a nossa dinâmica aqui é que cada um desses temas sejam tratados em 30 minutos, para que no final a gente tenha um espaço para discussão. Ok? Quando tiver faltando mais ou menos uns 5 minutinhos, eu aviso para vocês e eu vou apresentar aqui os primeiros palestrantes, tá bom? Então, o Vitor Baumann é licenciado em História pela Universidade Regional de Blumenau, atua na Fundação Hermann Hering como assistente de documentação e pesquisa desde 2022, desenvolvendo atividades de tratamento documental, execução de projetos culturais, visitas educativas e mediação turística. O João Serraglio é professor no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina e doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, organizador para o CAU Santa Catarina, dos cadernos Cidade e Patrimônio de Todos e coautor dos livros Mestres Artífices em Santa Catarina e Hans Bros, Memória de uma Arquitetura. E, por fim, o Bernardo Brasil, professor do Instituto Federal de Santa Catarina, atua na linha de pesquisa Projetos de Arquitetura, Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Cultural, tem graduação em Arquitetura e Urbanismo, mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade e doutorado em Desenvolvimento Regional e Urbano pela Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhou como arquiteto e colaborador no escritório Hans Bros, Sociedade Civil, e atua em diversos trabalhos sobre a vida e a obra do arquiteto. Então, sem muita demora, é um prazer tê-los aqui. Eu passo a palavra, então, para o João. Por favor, João. Quando tiver compartilhado, eu te aviso. Tá bem, muito obrigado, viu, Ricardo? Obrigado ao Cília também, obrigado pelo convite para participar desse seminário, né, em nome do nosso grupo aqui. Certamente é uma muito importante, né, uma realização muito importante está ocorrendo, e para a gente sempre é um prazer de falar dessa nossa experiência com a questão da arquivística voltada para a arquitetura, né. Então, nós vamos falar sobre esse arquivo, o arquivo Hans Bros, especificamente sobre a parte de Santa Catarina, né. Importante ressaltar que tem uma outra parte do arquivo que está em São Paulo e que ainda não recebeu o tratamento arquivístico, mas a parte que estava aqui em Santa Catarina, na Casa do Arquiteto em Santa Catarina, é a parte que a gente vai falar e que hoje está sob a guarda da Fundação Hermann Hering, lá em Blumenau, né. Bem, importante explicar que a parte que se refere à parte do acervo do arquiteto que estava em Santa Catarina, então ela estava nessa casa que aparece aqui na imagem, né, que vocês devem estar vendo a fotografia, que era a casa do arquiteto em Blumenau, né, ele tinha uma outra casa, escritório em São Paulo, e esse arquivo estava dividido nesses 2 espaços. Então, parte desse arquivo é o que aparece nessa imagem, né, nesse armário, que era o gabinete do arquiteto, e quando ele faleceu, né, o arquivo ficou sem titular, e a gente acabou numa atitude emergencial, recolhendo esse acervo. A casa tinha sido vendida, né, e a gente recolheu esse acervo e trouxe para Florianópolis para dar um resguardo, porque senão ele iria ser jogado no lixo ou vendido, não sei o que aconteceria, né. Então, o Bernardo Brasil e a professora Karine Delfenbach recolheram esse acervo e trouxeram para Florianópolis, que estava nessa casa, que foi onde o arquiteto passou os seus últimos dias. Eu acho legal também de reparar nessa imagem que tem esse grande quadro aqui que ficava bem em cima dessa porta, era uma casa antiga que o arquiteto tinha restaurado, que é uma representação do sítio da Cia Hering Matriz, em Blumenau, né, um desenho do arquiteto, do escritório do arquiteto do sítio da Cia Hering Matriz, que foi um projeto feito pelo arquiteto, e que aqui mostra um pouco também a complexidade dessa obra do arquiteto, né, que levava em consideração
muito fortemente a história, a paisagem, e que ela própria tinha uma grande pesquisa arquivística, né? O arquiteto era colecionador, bibliófilo, tinha uma coleção de fotografias do Brasil desde os anos 50 e tal, né? Um arquiteto eslovaco que se radicou no Brasil nos anos 50. E também é legal chamar a atenção que o acervo que estava naquela casa hoje está nessa CIA Ehring Matriz, né? Nesse projeto do Hans Bros, que ainda é gerido pela companhia Ehring e que tem alguns espaços de memória, por exemplo, o Centro de Documentação Ingo Ehring, Centro de Memória Ingo Ehring, que é onde está hoje o acervo do arquiteto. E também a gente vai falar um pouco sobre como foi o processo de valoração, vamos dizer assim, que a gente trabalhou sobre esse acervo, porque quando a gente recebeu ele estava escapando da destruição, da perda total, né, dessa perda definitiva, a gente salvou ele desse lugar, e aí a gente percebeu, né, com o tempo, isso já foi em 2011, né, que começou essa história, a gente percebeu que a primeira restauração que a gente precisava fazer para esse acervo era a restauração de sua significação, e daí é toda uma trajetória de elaboração né, de dar a ver o significado do acervo, que compreendeu fazer livros, palestras, e inserir esse acervo na discussão do panorama catarinense, tal, para que ele tivesse, de fato, quer dizer, que fosse percebido o valor que a gente entendia que ele tinha. E uma das primeiras coisas que a gente fez a partir desse acervo que a gente recebeu foi participar de uma discussão urbana que tinha na cidade de Blumenau sobre a localização de uma ponte. Aí nós fizemos um artigo, publicamos num livro do Encontro de Pesquisadores do Modernismo em Santa Catarina, e essa imagem que o arquiteto tinha elaborado, que fazia parte do seu acervo, ecoou fortemente na discussão que se fazia naquele momento na cidade. A prefeitura, a partir dessa publicação desse desenho e dessas considerações, a prefeitura nos chamou para conversar, o IFAM nos chamou para conversar, e ele ajudou a desfazer no prefeito da cidade naquele momento, a ideia de fazer uma nova ponte que atravessava bem no meio do centro histórico, do centro fundacional da cidade, né? E aqui aparece esse desenho do arquiteto, e eu acho importante ressaltar como o arquiteto ele mesmo tinha esse exercício que era voltado para uma questão, de certa forma, arquivística, porque ele pesquisava em acervos. Então, ele sempre colocava esse desenho do centro de Blumenau, da curva do rio, do centro histórico e a Ponta Aguda, junto com esse desenho de um pintor paisagista que se chamava Joseph Bridgman, que teve em Blumenau no século XIX e retratou a cidade, né? Então, o próprio exercício do arquiteto tinha esse diálogo com a história. E daí também a complexidade desse acervo, que é um acervo enorme, gigante, que compreende não só desenhos, correspondências, cartas, croquis, né, como os outros acervos do arquiteto, mas também muitas fotografias, copiões, um acervo bibliográfico muito interessante. E aqui também alguns desenhos do arquiteto desenhando a cidade, da paisagem da cidade de Blumenau e pensando futuros para a cidade. Daí é um pouco essa discussão que a gente coloca de como o acervo ele pode ser e deve ser uma coisa viva que siga ecoando, né? Que siga ecoando na contemporaneidade, e nesse momento a gente conseguiu fazer isso, quando o acervo, aquelas imagens vindas do passado ecoaram sobre a discussão contemporânea da cidade, transformando-a, né? E bem, depois a gente entra nesse segundo momento, né, do acervo, que é sobre como dar a ver o valor, que a gente chama de dar a ver o valor, que foi o grande parte desse exercício desses últimos 10 ou 12 anos, né, que a gente se voltou mais diretamente para o acervo, né? Então, quando o arquiteto faleceu em 2011, eu recebi no meu escritório, né, particular esse acervo, o Bernardo e a Karine me procuraram em momentos diferentes, se podia receber, eu recebi, dei o tratamento que foi possível naquele momento, né? E aí a gente começou a montou exposições com os desenhos originais, né? Que seriam na discussão catarinense sobre arquitetura, uma exposição sobre a relação do Hans Bros com o Burle Marx, que projetaram juntos, que fizeram projetos em Santa Catarina. Abrimos o espaço do escritório com essa exposição com os desenhos originais, dando a ver, né, esse acervo.
e também participamos de conversas, e a partir disso fomos convidados a fazer falas, palestras, né? Aqui o colega Bernardo Brasil está aqui presente falando num evento do IAB de Blumenau, né? Mostrando um pouco, e isso já na Fundação Hermann Hering, né? Então também teve um exercício da gente fazer uma ponte com a Fundação Hering, né? Para quem o Hans Bros tinha trabalhado 20 anos, dedicado 20 anos da sua carreira para construir todo o Parque Fabril. Então também teve um exercício de aproximação com a Hering e de fazer, tornar factível e legível para eles que fazia sentido que esse acervo estivesse lá, no centro muito bem organizado que eles têm lá. Aí, Bernardo, se quiser falar um pouquinho também, eu passo. Sim, boa tarde, né? Então, essa nossa ideia de dar valor, a gente tentou juntar a ideia de pegar o arquivo existente, né, que a gente sabia do valor que ele tem, né, como arquivo, e tentar justamente dialogar com a cidade, com o acervo, com a própria Hering, com o IAB, com o CAL. Então, a gente foi juntando, né, diversas entidades, diversas forças, para trazer e mostrar que estava vivo, que ainda era possível, que o arquivo não tinha morrido junto com o Bros, né, literalmente, assim, vamos dizer, porque o Bros também não morreu, né, a obra dele está mais viva do que nunca, a Hering é o grande exemplo. Então, a gente trazendo isso, essas discussões, essas palestras, aquelas palestras que a gente deu por várias cidades aqui em Santa Catarina, Blumenau, Timbó, Joinville, Itajaí. Então a gente foi fazendo esse percurso e sempre que a gente era convidado para falar de algum tema sobre arquitetura moderna ou sobre o próprio Hans Bros, a gente trazia essa questão do Bros e sempre trazendo uma questão de parte do acervo que a gente achava que valia muito a pena para mostrar como o Bros já tinha pensado em tudo aquilo que se falava nas discussões contemporâneas, especialmente, né? E aí teve um momento que teve aquela exposição Infinito Vão, 90 anos de arquitetura brasileira, em que nos procuraram e queriam saber se existia a possibilidade de botar a obra do Bros, a Hering, nessa exposição, entre as 90 obras mais significativas. Então, nesse dia, a gente conseguiu, claro, a gente fez o contato com a pessoa que estava responsável por parte desse acervo, quando o Bros faleceu, conseguimos uma documentação para enviar, e o Leonardo Finotti ficou encarregado de tirar as fotos atuais desse local, da CIA Hering. Então, o Finotti, numa das palestras que a gente estava junto, ele procurou a gente conseguiu fazer essa relação com a Hering, conseguimos ir lá, fotografar, e foi um dia muito especial, né? Então, e essa obra, então, esses debates, dessas palestras, desses encontros que a gente ia fazendo, por exemplo, naquela foto anterior, mostra a exposição lá na Casa da Arquitetura, em Portugal. Então, a gente ia fazendo essas amarrações e levando o Bros não só para Santa Catarina, para o Brasil, para a Europa, para onde fosse possível, que a gente achou que esse era a grande chance de dar o valor para as pessoas perceberem como esse acervo era importante e merecia um cuidado especial, né? Então, pode passar. E aí, nesse dia que estava o Finotti, que é um fotógrafo super reconhecido, né, da arquitetura contemporânea mundial, né, a gente foi recebido pelo presidente da Hering, o seu Ivo Hering. E então esse foi um dia bem marcante, que com tudo que a gente estava falando, com as diversas palestras, com a própria Hering, que estava patrocinando o livro sobre o Bros, o Finotti tirando as fotos, a exposição indo para Portugal, entre as obras mais representativas do Brasil, né, então nesse dia, com essa conversa com o presidente, né, que ainda era nesse momento ainda a mão da família Hering era muito forte, né? Ele meio que abriu essas portas do centro de memória, né? Dizendo, né? A parte do acervo que esteja em Blumenau, essa que vocês têm, ou Santa Catarina, ou da Hering, é possível sim a gente fazer um trabalho conjunto, né? E disponibilizar um espaço. Pode. Então, uma das primeiras das atividades são para fazer essa costura, né? Hoje o acervo está na antiga costura da Hering, né? Mas então, para fazer essa costura com a Hering, foi essa organização do Seminário Interdisciplinar em Museologia, que ocorre de 2 em 2 anos, né, na Hering. E em 2018, então, foi um ano bastante especial, que o tema foi a paisagem como memória, o legado de Hans Bros no Vale do Itajaí. Então, a gente organizou todo um conjunto de atividades para debater o acervo, mas, assim, a gente trouxe palestrantes muito importantes, né, o Fernando Serapião, trouxemos o pessoal de São Paulo, do Patrimônio de São Paulo, né, e fizemos um dia muito especial,
que culminou várias atividades, essas palestras, esses debates, em 3 mesas temáticas, né, nesse local que é o da antiga costura, que é o atual centro de memória, que é onde está o acervo do Bros hoje em dia, essa parte do acervo do Bros hoje em dia, né, e fizemos também, trabalhamos com a questão de contextualizar tudo, de fazer as pessoas sentirem como é que era um projeto do Bros. Então, a gente, além de ter esses debates, tal, lá no auditório, a gente fez visitas, então o pessoal se reuniu nos jardins da Hering, no Jardim Suspenso, no centro social, então teve toda uma ocupação nesse espaço, que é muito, que a gente considera a obra-prima, talvez, do Hans Bros, por isso que a gente acha interessante o local que foi parar o acervo, né, e fizemos essas atividades, as pessoas andando, trocando ideias, vários intelectuais, pessoal de Florianópolis, de São Paulo, do Brasil inteiro, quase, né, algumas pessoas, né, e essa atividade, né, culminou, né, com o fechamento, então o encerramento desse grande dia de palestras, de utilização do espaço físico, né, das pessoas conseguirem sentir o projeto do Bros, sentir o cheiro da cantina, o barulho das máquinas, os passarinhos, a água caindo lá porque a Hering foi por causa de uma roda d'água que existia, né, na tecelagem, para girar os teares, tudo, né, então finalizou o dia com esse lançamento do livro do Hans Bros, que inclusive tá nessa foto é o Hans Payon, que era um dos diretores da Hering e foi um braço direito do Bros e apoiou muito as atividades que o Bros desenvolvia lá. Então, nesse dia especial, eu acho que até vou passar então de novo agora para o João, para ele dar uma contextualizada na questão do livro, que também teve muita importância. Ele é um livro, mas ele não é um livro do pessoal falando o que o Bros pensava, mas é um livro quase que mostra o acervo do Bros como se auto-apresentando para a sociedade, que a gente achou que o primeiro livro, assim, deveria ser assim, que as pessoas pudessem ter o seu olhar também, e não só recebessem informações que a gente poderia, né, falar. Então, fala melhor aí, João. E aí, enfim, nós fizemos esse livro, que era um projeto já bem antigo, tinha mais de 10 anos, que era um projeto dos colegas arquitetos André de Lima e o Guilherme Grade, que são os coautores do livro, né? Eu sou um dos coautores, o Bernardo fez o pós-fácil, o nosso querido amigo professor Luiz Eduardo Fontoura Teixeira, que faleceu no ano passado, fez o prefácio, e a gente também aproveitou esse lançamento desse livro, que foi um PROAC do Estado de São Paulo, que foi viabilizado pelo patrocínio da Hering com renúncia fiscal, né, por meio do PROAC. Aproveitou para fazer o lançamento dele lá em Blumenau, numa obra do Hans Bros, e também fazer o lançamento dele em Florianópolis, numa outra obra do Hans Bros, que é a antiga Celeste, que é a atual Fórum Eduardo Luz, né? Então a gente também aproveitou esse momento bom desse lançamento do livro para meio que ativar os projetos que o Hans Bros tinha pelo estado de Santa Catarina, que hoje não tem status de patrimônio histórico, mas é que a gente vê que são projetos importantes, né, e que são eles mesmos também acervos, né, objetos de memória, né, arquivos e tal. Então a gente também aproveitou para trazer as pessoas para dentro desses edifícios, para mostrar como eles poderiam funcionar na cidade. E esse livro, como o Bernardo explicou, foi um livro feito a partir do acervo, né, um livro de arquivo, né, um livro feito para mostrar esse arquivo, tanto o arquivo de São Paulo, que ainda está até onde você ainda está sob risco, quanto o arquivo de Santa Catarina, foi uma peculiaridade do acervo do arquiteto, que ele era muito bem organizado. O arquiteto tinha toda uma organização que permitia que facilitou o nosso trabalho, digamos assim, né? Ele deixou uma interpretação própria do seu portfólio, da sua trajetória, né? E a gente quase que só tratou, mas nisso numa grande equipe, que incluiu, né, todas essas pessoas que eu falei, e ainda citou a Tina Mers, que é a designer que trabalhou com a gente na confecção do projeto gráfico do livro, né? E aí é uma foto do Hans Bros, o arquiteto, fotografando, né, junto com o prefácio do querido o professor Luiz Eduardo Fontoura Teixeira, foi nosso professor e abriu nosso caminho para a arquitetura moderna, o Bros olhando para o próprio sítio, para a maquete do próprio sítio da Hering Matriz, obra-prima, onde está hoje seu acervo, né? E também esse acervo, como dizia, inclui desenhos e pesquisas sobre as casas antigas de Santa Catarina, então esse livro original, o trabalho de validação do diploma estrangeiro feito na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro,
né, que nós tínhamos, fazia parte desse acervo que estava conosco, que hoje está na CIA-ERING, resguardado, né, na Fundação Hermann Hering, foi escaneado, tratado, acondicionado, né. Outra coisa que aconteceu foi recebermos os diretores eslovacos, porque Hans Bros era eslovaco, que vieram, nos procuraram, estavam fazendo um filme, um docudrama sobre a história do Hans Bros, documentaristas especializados na área de arquitetura, e fizeram esse filme que se chamava O Arquiteto da Poética Bruta, utilizaram o acervo, que naquele momento ainda estava no meu escritório, filmaram o acervo e vieram e meio que refizeram a trajetória do arquiteto. Aí, Bernardo, se quiser seguir, para não me alongar aqui. Sim, então dentro dessa contextualização de a gente usando o acervo, então como a gente mesmo mostrou ali rapidamente, aquela cena anterior, então, por exemplo, é lá no Ribeirão da Ilha, onde tem aquela igreja que a gente mostrou, que o Boas fotografou e descreveu as construções açorianas em 1957, que atualmente está nesse acervo na Hering, que está disponibilizado ao público, inclusive para consultas online, né? Então, como a gente conseguiu, né, muitas pessoas, né, disponibilizando esse acervo, inclusive o pessoal lá da Eslováquia fazer um roteiro que pudesse fazer as filmagens, né, e depois esse filme, por exemplo, já está lançado lá na Europa, em diversas cidades, infelizmente não chegou no Brasil, por questões, primeiro da pandemia, depois algumas questões burocráticas, né, e fomos acompanhando, então, ajudando esse pessoal, tanto com o acervo, quanto a ideia de sempre dar valor ao Bros e à obra dele, ao acervo, né, então aqui é uma imagem desse pessoal filmando, então, com o Cristiano Mascaro, ali à esquerda, né, o Cristiano Mascaro é o grande fotógrafo do Bros, das obras, né, principalmente na década de 70, principalmente, e especialmente as obras da Hering. Então, grande parte do acervo, né, das fotos originais do Cristiano Mascaro estão lá também no centro de documentação, estão lá na Hering. Então, a gente vai fazendo essa costura, né, de Eslováquia, Hering, Ribeirão, Florianópolis, né, e aí a gente vai para uma terceira etapa que a gente acredita que é o que colocou uma parte do acervo, pelo menos, né, o acervo como paisagem, né, então o acervo não só como uma questão documental, que já seria muita coisa, mas também ele fazendo parte das atividades da empresa, atividades culturais, de filme, de livros, né, então a gente vai colocando com esse valor que a gente foi dando, né, e especialmente onde foi parar esse acervo, como a gente já mostrou, né, o próprio Boas antes lá, que está no livro, fotografando o sítio, o terreno, né, a geografia do terreno, que é super particular, específica de Blumenau, né, e o acervo do Boas, então, vai para esse sítio, né, e esse sítio a gente, pelo menos, considera como se fosse uma obra-prima do Boas, porque ele conseguiu reunir diversos conhecimentos e participação dos seus grandes amigos, assim, que era o geógrafo Aziz Absaber, o paisagista Roberto Burle Marx. Então é um ambiente todo com muitas informações. Tem os edifícios mais antigos, como a Costura, que aparece aqui de frente, que é onde está o acervo do Bros, né, e também os edifícios do próprio Bros, né, marcando diversas marcas no tempo, né, por justa posição e não simplesmente por remoção né, de edificações antigas por novas, né, então tem toda essa questão, né, e mostra como a própria Hering, como proprietária, também valoriza esse sítio físico dela, né, então lá em 2010, por exemplo, a Hering restaurou o antigo refeitório, que é onde é o Museu Hering hoje em dia, né, em 2015 restaurou a antiga costuraria, que falo, né, que agora é o Centro de Memória do Hering, que é onde está o acervo do Bros. Então a própria Hering também dá esse valor ao seu espaço físico, dá o valor também à obra do Bros, né, e nessa costura toda a gente chega lá em 2019, onde a gente participa daí já naquela reunião com o presidente da Hering, né, a Amélia Malheiros também, super importante toda essa relação, a Fran, que estava no Centro de Memória, né, a gente foi costurando e conseguimos enviar um edital, aprovado o edital nosso de cultura estadual, né, em que tinha essa parte de fazer todo o tratamento do acervo e disponibilizar ele. Então está ali a que era responsável pelo acervo do Bros, dando consentimento, a gente fez tudo de forma muito legal, tudo muito certinho, como a própria Hering sempre exigiu, então para não ficar nenhuma dúvida, né, sobre esse tratamento. Então aqui está o acervo do Bros saindo lá de Florianópolis, daquele temporário, né, que ficou no escritório do Otto, do João, né, e indo lá para
Blumenau. E aí chegando, então, naquele carrinho ali, chega a parte do acervo, né, onde tem o edifício do Bros ali à direita e o edifício da costura, onde está o acervo, né, o edifício histórico, mais importantes, né, ali à esquerda. Então tem toda essa relação do acervo com o sítio, com o Bros, né, e aqui mostrando, assim, que foi também, né, não deixou de ser um trabalho também meio quase que braçal, diversos esforços para chegar nesse momento de ter alguém patrocinando, né, e que receberia o merecido cuidado, né. Então, além dos projetos arquitetônicos, tudo, tem essa questão de diários, de memória, da questão filosófica do Bozo, o que ele pensava da cidade, tudo, né. Então, ele recebe o tratamento, né, aqui a historiadora Thaís, que também estuda sobre arquitetura moderna, que faz um grande trabalho. Então, o acervo, então, ele recebe o tratamento adequado, né, ele recebe o acondicionamento adequado, né, ele recebeu a limpeza, higienização, acondicionamento num espaço com a temperatura ideal, tratamento com luva, tira fungos, todo o tratamento arquivístico, né, necessário, né, e chega a ser digitalizado, né, e então a partir desse escaneamento, dessas plantas, dessas fotos, né, ele vai ter ele vira uma de acesso público, né, que a Hering preza muito por isso. Aí eu acho que passo para o Vitor agora. Isso. O Vitor pode explicar um pouco melhor, né, o projeto final e como é acessível, né, o acervo hoje. Obrigado. Então, eu trabalho aqui no Centro de Memória, né, nós somos um arquivo do terceiro setor, privado do terceiro setor. A Fundação Hermann Hering é uma fundação sem fins lucrativos e tudo mais, e nós trabalhamos muito em parceria com a Hering, né, com a companhia Hering, e é muito interessante, né, trabalhar com o acervo, né, dessa pessoa, né, de Hans Bros, porque tem todo um trabalho, né, através desse projeto que ele fez, né, que foi desenvolvido aí na década de 70, de ampliação da empresa. Então, muitas edificações foram demolidas, foram construídas as novas, mas permaneceram edificações de vários períodos, desde o primeiro período lá da empresa, em 1880, então a gente tem o antigo refeitório se transformando depois, agora mais de 100 anos depois, em um museu. Então, também temos edificações da década de 1910, do período quando a família veio morar para cá, que já tinha mais condições de construir algumas edificações de moradia, e também permanece essa da foto, que é a antiga costuraria, né? Então, essa foto é de 1920, quando estava sendo finalizada a construção, e é muito interessante pensar, né, que esse edifício ele já passou por muitas alterações, né, ele já serviu a muitas finalidades. Então, a Hering, como é bastante antiga, as pessoas acabavam morando aqui perto, certo? E as pessoas faziam de tudo aqui, elas casaram dentro desse edifício, foram realizadas cerimônias de casamento. Pessoas trabalhavam, casavam, faziam realizações ali de confraternização e tudo mais. Então, uma edificação que tem muita coisa já aconteceu ali, e agora nós temos a oportunidade de ali dentro salvaguardar o acervo da empresa inteira, né, da família Hering, da companhia Hering e agora de Hans Bros desde 2019, né? Então é muito interessante ter esse acervo nesse complexo, nessa planta industrial que ainda funciona normalmente, mas também integra vários elementos. Então, do ponto de vista historiográfico, a gente pode pensar as próprias edificações como objeto de estudo, né? Além dos documentos que aqui se encontram salvaguardados, né? Falando do Hans Bros, é um fundo, certo? Dentro do arquivo, fundo Hans Bros, e ele está dividido, né, em algumas seções. Então são documentos pessoais, projetos nacionais, projetos de Santa Catarina, registros fotográficos, como já foram mencionados, né, textos e estudos diversos, porque ele tinha também uma postura filosófica, né, algumas produções, né, então tanto pessoais quanto publicações, então ele produziu bastante coisa. E agora, no ano de 2023, agora em janeiro, a gente recebeu a doação da biblioteca dele, né?
Então, nós temos aí quase 400 obras, algumas do século XVIII, né, e nós vamos passar, elas vão passar por todo o tratamento documental. E também já aproveito para mencionar que nós nos registramos junto ao CONARC, né, agora no Conselho Nacional de Arquivos, e a gente está também buscando se adequar bastante aos processos de tratamento documental, né, da NOBRAD, né, que é a norma brasileira de descrição arquivística. Eu acho que é bastante válido isso também. Nós colocamos disponíveis para conversar sobre esse assunto, porque nos é muito importante, né? E o acervo é acessível para qualquer pessoa, seja online. A pessoa pode, no caso do Hans Bros, como esse acervo ele foi fomentado por um recurso de um edital estadual, né, o edital Elizabeth Under, então todo o tratamento documental dele foi realizado com esse fomento, então ele já está digitalizado, ele está numa plataforma multi-acervo, que é uma plataforma base de dados, né, e a pessoa pode acessá-lo e também consultar, né, as digitalizações, se ela quiser. Então, é só mandar um e-mail para a gente que nós disponibilizamos o acesso. É um acesso que a gente dá 1 ano de acesso, se a pessoa quiser mais, ela só manda um e-mail de novo, a gente faz a renovação, né? Se a pessoa quiser vir aqui pesquisar, também pode, certo? Vir aqui, a gente olha nas caixas, a gente busca, né, o que for necessário, não só do Hans Bros, porém de outras obras aí e produções, né, que a gente tem dos outros fundos. E também, se a pessoa quiser solicitar uma pesquisa, a gente também vai pesquisar, vai buscar aqui no nosso acervo as fontes, os documentos que são relacionados para ajudar essa pessoa. Nós atendemos qualquer pessoa, seja trabalho da escola, da 5ª série, a gente atende ali, foto do bairro, a gente também atende pessoas que estão fazendo doutorado, que buscam coisas específicas, né? Então, é só entrar em contato com a gente. Eu vou colocar o e-mail do Centro de Memória, caso alguém queira entrar em contato, beleza? cnh@fhh.org.br. Acabei de colocar aí no comentário. É só mandar um e-mail para a gente vai conversando aí. Se alguém quiser marcar uma visita técnica, a gente também faz esse trabalho, tá? Então, não vou me delongar muito nos procedimentos técnicos, até porque existem pessoas do próprio CONARC aqui presentes, então, né, acho que estamos muito bem aí já nisso, mas eu só gostaria mesmo de frisar isso, que é muito importante para nós termos esse acervo aqui. As pesquisas do Hans Bros são cerca de 10% de tudo que se pesquisa aqui. É bastante expressivo, porque nós temos uma infinidade de temáticas. E só relacionadas a Hans Bros, não necessariamente a arquitetura, apenas Hans Bros, são 10%. Então, é bastante expressivo e importante, sim. Então, friso que quando alguém tiver algum interesse, quiser trocar figurinhas sobre esse assunto com a gente, estamos totalmente abertos. Acredito que é isso, certo? Sobre acesso, disponibilização. Então, agradecemos também aí a possibilidade, né, a oportunidade de poder estar divulgando nosso acervo e também falar um pouco mais sobre Hans Bros, que sempre é muito interessante. Então, bem, acho que era isso, né? Eu vou parar de compartilhar aqui. Vamos ver como é que eu faço isso aqui. Bem, João, Bernardo e Vitor, muitíssimo obrigado. Eu, particularmente, devo dizer que já entrei em contato com o Bernardo aí, ele cedeu algumas informações sobre o hotel, Grande Hotel de Blumenau, que é um objeto de interesse meu, e, nossa, como essa atitude de vocês, ela tem dado frutos, e eu acho que a exposição foi muito, muito interessante nesse sentido, né, porque, de alguma maneira, uma atitude que parecia uma coisa individual, que foi alguém lá na casa dele e salvar, teve toda essa repercussão, e vocês conseguiram expor isso de uma forma muito clara e mostrar que o Brasil tem sim competência para cuidar dos seus acervos. Eu acho que fica essa grande mensagem aqui para todos nós. E na verdade, muitos frutos ainda podem ser colhidos. E essa iniciativa das empresas também é um fator importante que a gente pode discutir um pouco mais no final.
Na sequência, eu vou convidar agora o Armando Farias. Ele vai falar sobre o arquivo do José Armando Farias. O Armando Farias possui especialização em História do Brasil, com ênfase em História do Ceará, pela Faculdade Tecnológica Darcy Ribeiro, e graduação em História pela Universidade Vale do Acaraú, no Ceará. Tem experiência na área de História, História do Brasil e História do Ceará, e tem interesse pela área patrimonial. Adianto, né, que eu sou muito grato ao Armando Farias, eu e a professora Beatriz Diógenes, aqui na UFC, no programa de pós-graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design, temos uma pesquisa que se chama Caminho da Arquitetura Moderna em Fortaleza, a contribuição dos arquitetos. E foi por meio desse acervo particular que o Armando, ele está tentando aí se conectar. Sim, então foi com base nesse acervo que nós conseguimos fazer um trabalho sobre o arquiteto, que ele vai contar um pouco a história, morreu precocemente, e publicar, né? Que a gente tem esse acervo por enquanto, na realidade, uma coisa, enquanto pessoa física, não conseguimos ainda dar a visibilidade que os amigos palestrantes anteriores conseguiram, né, dar essa visualização maravilhosa para o acervo do arquiteto Bros. Então, no momento, a gente tem esse acervo, né, do arquiteto José Armando Farias, que foi considerado aqui pela historiografia recente como pioneiro aqui na geração dos arquitetos aqui do estado do Ceará, uma vez que nós não tínhamos o curso de arquitetura aqui no Ceará. Então, alguns arquitetos se formaram em outros estados, né, no caso do Armando Farias, em Recife, né, pela Faculdade de Belas Artes, e retornou para o seu estado de origem, que é o Ceará, com o objetivo de implementar aqui aquelas técnicas, né, que ele aprendeu, né, na Faculdade de Belas Artes, na época vogando, tipo assim, o modernismo, né, foi o auge do modernismo. Então, ele teve como professores, né, mestres, grandes nomes do modernismo da nossa arquitetura, e retornou. E esse movimento foi feito por outros também colegas, né? No caso aqui, a gente vai se focar no José Armando Farias. Então, ele retornando aqui com essa bagagem, né, encontrou uma cidade, Fortaleza, muito incipiente, muito acanhada ainda, uma cidade muito provinciana, e foi tentar introduzir esses recursos aqui, né? Então, ele foi convidado posteriormente pelo reitor, né, o professor Martins Filho, para ser um dos fundadores da Faculdade de Arquitetura e professor, né? Trabalhou na fundação e como professor. E teve uma carreira muito breve, porque faleceu com 47 anos, né? Porém, ele teve um legado considerável, e esse legado, que é o objeto da nossa conversa hoje, né, ficou, a princípio, guardado quando ele faleceu, porque, como eu disse, foi uma coisa repentina. Então, nós não sabíamos o que fazer com esse material todo, passou um período guardado, chegamos a ter algumas percas, porque a família, algumas vezes, emprestava alguma coisa, né, para pessoas que tinham interesse, e esses documentos não retornavam, né. Então, a gente teve um caso mais expressivo do Clube do Diários, que era um clube que ele projetou na orla aqui de Fortaleza, e eles, numa época, solicitaram as plantas de arquitetura, nós emprestamos, e eles não devolveram. Então, ficou, assim, uma perca, né, realmente irreparável. Porém, com uma passagem que eu fiz pela Fundação Joaquim Nabuco, no ano de 2003, eu tive acesso a várias fases, né, do processo de restauração, não só de edificações, mas a parte também documental, que é uma fundação que ela abrange todos os níveis, né, de restauração e guarda de patrimônio. Eles fazem um trabalho realmente completo. E eu tive essa passagem lá, aprendi muita coisa, e com a graduação eu juntei esses dois nichos, né, para entender que aquele material tinha uma importância grande, documental, como
fonte de pesquisa para não só estudantes, mas para ficar como um legado para a cidade de Fortaleza, para o estado, né? Uma vez que o trabalho dele abrangeu outras cidades do nosso estado, do interior. Então veio a ideia de fazer o memorial, a princípio, né, para dar visualização a esse acervo, que, ao meu ver, é bastante considerável, né? Porém, a gente já está falando aqui de suportes que têm mais de 50 anos, né? E esses suportes, eles vão ficando deteriorados com o tempo. E nós não conseguimos ainda dar um encaminhamento, como os colegas palestrantes falaram anteriormente, de forma que esse acervo ficasse realmente numa condição perfeita de preservação, né? Tanto quanto para pesquisas em formas de mídias digitais, como a parte museológica também, que requer uma série de aparatos, né, direcionados aos suportes para que eles tenham uma sobrevida. Então, o objetivo nosso da família, enquanto pessoa física, é dar esse encaminhamento. E, no momento, nós temos uma possibilidade de tombamento de uma das edificações do arquiteto José Armando Farias, que é o edifício do antigo DAE, e, junto com a proposta de tombamento, a proposta de criação do memorial do arquiteto. Então, nós estamos nessa expectativa que, quando isso ocorra, nós possamos fazer uma doação, de fato, né, do material físico, para que ele seja, de fato, digitalizado, para ficar de uma forma acessível para quem quiser fazer as pesquisas, e também um espaço museológico com peças, né, que fazem parte da rotina de trabalho dele e que ficam interessantes a gente agregar essas outras informações junto com a parte técnica, né, para você ter um pouco da vivência daquela pessoa, da trajetória, do legado que ele produziu, mas também um pouco da vida particular dele, né, como ele trabalhava, como ele implantou aquele sistema a metodologia dele, uma coisa bem particular, né, que ele deixou aqui essa marca registrada. Então, o que eu gostaria de falar e ressaltar é que nosso objetivo é esse, é dar esse encaminhamento para que isso não se perca com o tempo, porque já estão bastante danificados, né? Ainda em uma condição boa, mas, assim, bastante precários. Então, agradeço muito o convite, a oportunidade, peço desculpas pelo fato que a câmera ficou escura, foi uma coisa de última hora. E, se tiver algum questionamento que alguém queira fazer, eu estou aqui à disposição. Muito obrigado, Armando. Eu acho que você fez uma apresentação sintética, mas super valiosa aí, né? Ilustrada, e eu acho que vão surgir aí muitas perguntas e questionamentos. E aí eu, na sequência, também já apresentaria aí os próximos palestrantes, porque eu acho que vai dar oportunidade da gente conversar um pouco mais no final. Né? Então, agora eu convido a Adriana Filgueiras, que vai falar sobre o acervo do Lelé. A Adriana, ela é arquiteta e urbanista pelo UNB, integrou durante 30 anos a equipe do arquiteto João Filgueiras Lima, seu pai, trabalhando na elaboração de programas de necessidades, desenvolvimento de projetos, gerenciamento de obras. No Instituto João Filgueiras Lima, Lelé exerceu os cargos de coordenadora de obras, diretora administrativa, e após a sua morte, assumiu a presidência. Atualmente é proprietária da empresa Filgueiras Lima Arquitetura e Construção, e eu adorei esse registro na sua biografia, Adriana. É flautista integrante da Orquestra de Flautas da Casa do Choro, no Rio de Janeiro, né? O José Minho é formado arquiteto e urbanista em 79 pela UFBA, trabalhou na Companhia de Renovação Urbana de Salvador e na FAEC, Fábrica de Equipamentos Comunitários, ambas empresas da Prefeitura Municipal de Salvador, no Centro de Tecnologia da Rede Sara de Hospitais e no Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat, em projetos de interesse social,
sob a coordenação do arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé, de 1980 a 2011. Tem especialização em gerenciamento de projetos pela FGV, atuou como professor na Escola de Arquitetura da Universidade de Salvador, Unifax, e é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Então, Adriana e José Minho, sejam bem-vindos, e a palavra está com vocês. Eu acho que vocês podem promover aí uma grande conversa, um grande diálogo. Eu também estou disposto a participar desse bate-papo. E aí, Minho? Oi, Adriana. Tudo bom? Tudo bem. Bom, pessoal, a CAC me convidou, mas eu expliquei a ela, eu estou com muito trabalho com obra, não tenho tempo eu disse a ela, não teria tempo de preparar uma palestra, eu podia participar de uma discussão, né? Então, eu realmente não preparei nada, porque não ia dar para preparar nada. Mas eu vou falar sobre o acervo do meu pai. Meu pai, ele teve câncer, ele sabia que ia morrer, eu fiquei com ele no instituto nos últimos anos de vida dele, trabalhando com ele no instituto, e eu fiquei com ele até o final da vida dele no hospital durante 4 meses, até ele morrer. Ele sabia que ia morrer e sabia exatamente tudo o que ia acontecer. Então, ele estabeleceu algumas diretrizes. Ele me pediu para... O acervo dele estava parte em Brasília, com a minha mãe, que morava em Brasília. Minha mãe também já morreu, e era arquiteta. E trabalhou muito com meu pai, fez muitos projetos de paisagismo, principalmente para os projetos do meu pai. Ele me pediu que, primeiro, levasse o acervo todo que estava no instituto que ele tinha, do qual eu era diretora, na época administrativa, para o apartamento dele em Salvador, e isso eu fiz. Logo que ele morreu, eu levei todo o acervo para o apartamento. Ele tinha um apartamento muito grande em Salvador, uma cobertura que ele incorporou os espaços, e eu instalei o acervo dele todo lá. Em Brasília, ele comprou no início de Brasília uns terrenos grandes que, quando o Dr. Lúcio fez o Brasília Revisitada, esses terrenos, ele admitiu o uso condominial nesses terrenos. Então, meu pai me pediu que fizesse um condomínio. Nós temos aqui 2 terrenos incorporados, é uma área muito grande, que tem uma mata ciliar, e uma casa que ele construiu com as próprias mãos, uma casa de madeira. Essa casa, minha mãe morou muito tempo, depois saiu, essa casa estava fechada. Ele me pediu que fizesse o condomínio, recuperasse essa casa e trouxesse o acervo e juntasse esse acervo ao acervo da minha mãe. E isso eu fiz. O acervo, eu atualmente estou em Brasília, estou fazendo obra em Brasília, embora eu more no Rio de Janeiro, e o acervo dele está todo aqui, junto com o acervo da minha mãe. Minha mãe tinha muitos documentos do acervo dele, e estão todos aqui. Está tudo organizado, fisicamente organizado, cada vez mais organizado, porque na pandemia eu vim para cá e trabalhei muito com isso, junto com meus filhos, nessa organização. Boa parte já digitalizada, dos grandes desenhos, né, dos desenhos dos originais, dos anteprojetos do meu pai, o acervo dele é imenso. Muitos documentos que minha mãe guardou, muitas fotografias, eu preciso digitalizar, ainda estou organizando. Mas as coisas estão fisicamente muito bem guardadas. Brasília tem um clima muito bom, e esse terreno, meu pai construiu um lago, no início de Brasília, ele comprou esse terreno muito no início de Brasília, ele construiu um lago. Então, tem uma mata ciliar, tem uma área de preservação ambiental, e é um lugar assim que os documentos... mamãe guardou aqui documentos que eu encontrei da primeira empresa que meu pai teve em 1958, quando ele veio para Brasília, para a construção de Brasília. Ele montou uma empresa chamada Arquitetura e Construção, e eu encontrei todos os documentos dessa empresa em perfeito estado aqui, tudo guardado, e está tudo guardado. Agora, esse acervo hoje, os responsáveis pelo esse acervo somos eu e minha irmã, né? Minha mãe morreu, meu pai morreu, e nós somos as únicas 2 filhas. Quer dizer, eu tinha uma irmã mais velha que eu, que tinha paralisia cerebral, mas que também já morreu, então somos nós 2 só. E minha irmã é jornalista, então eu cuido do acervo. Atualmente o acervo eu não estou fazendo nada, mas o que eu gostaria de fazer, e vou conseguir fazer, é montar uma fundação vinculada à minha empresa, Filgueiras Lima Arquitetura e Construção,
provavelmente uma fundação privada, para aí sim conseguir contratar pessoas para catalogar, para fazer trabalho que eu não sei fazer, né? Que não é a minha área, eu sou muito técnica, né? Eu não sou, trabalhei sempre numa área técnica, fazendo obra, e sou arquiteta, né? Não é a minha área essa. Mas, enfim, eu conheço profundamente a obra do meu pai e conheço a vida dele, né? Então, eu consigo fazer isso muito bem pelo fato de conhecer muito bem o acervo dele cada vez mais, né? Quanto mais eu trabalho na organização desse acervo, mais eu conheço o trabalho do meu pai. E mais eu entendo a personalidade dele, né? Que a gente não pode desvincular o acervo da personalidade do arquiteto, que é ainda mais uma pessoa como meu pai. E, além da arquitetura, tem o acervo de música, né? Meu pai era músico, meu avô era músico profissional, tocava no Cinema Odeon, no Rio de Janeiro, era pianista profissional, e meu pai, por causa disso, sempre tocou, desde criança aprendeu a tocar piano, depois passou para o acordeon, e tinha um conjunto de baile no Rio, essa coisa toda. Então, o acervo de música dele é muito grande também. Eu sempre toquei com ele, que eu também estudo música desde pequena, por causa disso, sempre toquei com ele, então nós temos um acervo conjunto, digamos assim, em música, né? E é isso. Atualmente, o Celso Brando, que é o fotógrafo, recentemente, né? Celso Brando, que é um fotógrafo muito, muito meu amigo, muito amigo do meu pai, que fotografou o trabalho do meu pai desde 84, né? Desde a fábrica lá do Rio de Janeiro, e depois fotografou vários prédios construídos anteriormente também, veio a Brasília fotografar, enfim. O Celso resolveu doar o acervo dele para o UFRJ, e antes disso ele me falou, olha, eu vou doar meu acervo, eu queria doar a parte do Lelé para você. Então, eu já recebi, o Celso já me passou na verdade, os negativos, porque as fotografias eu tenho, né? Então, ele me passou os negativos e os arquivos, já no período em que ele fez, as fotos eram digitais. E eu incorporei isso ao acervo. E volta e meia as pessoas me mandam coisas, né? Desenhos, me entregam e eu incorporo ao acervo. Mas eu só queria dizer isso, que o acervo está muito bem guardado e futuramente o meu sonho não, o que eu quero fazer é fazer um site, né, com toda a obra do meu pai, para que as pessoas tenham acesso, assim, uma coisa bem democrática. É isso. Vai lá, Minho. Obrigado, Adriana. Por favor, Minho. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na companhia de colegas, com a professora Auxília, numa palestra focando um tema importante, não é? Para a arquitetura brasileira, para a cultura do país, né? É sempre uma luta, eu acho, e a Adriana tem passado por isso, a gente também, um pouco também, acompanha esse trabalho de Adriana e compreende a importância de tratar bem esse legado, né, do Lelé, que tem sempre grande interesse, né, pelos pesquisadores nas escolas de arquitetura, né. Inclusive, atualmente, a Adriana sabe, a gente tem dois grupos, principalmente lá na Escola de Arquitetura, que lidam com a obra de Lelé, né? Um dos grupos liderado pela professora Sheila Cardoso e um outro pelo professor Sérgio Eckermann, que é diretor da escola, e que tem promovido muitas pesquisas acerca desses desenhos, né? Uma parte desses desenhos estão lá, uma pequena parte, né, dos desenhos de formas, por exemplo, sobre a argamassa armada, que foram resgatados na época em que nós estávamos saindo da FAEC, e Lelé autorizou tirarmos cópias desse material, e com a anuência de Adriana, nós conseguimos, de alguma forma, organizá-los lá na biblioteca da escola, fazer um material que precisa realmente ser ainda digitalizado e recuperado. Na verdade,
estamos promovendo um redesenho, né, desse material para que ele possa ser disponibilizado. Existe já um site em construção para que esses desenhos possam ser assim visitados, né? Mas, além do acervo que a Adriana organiza, né, e que são os originais, né, dos desenhos belíssimos, né, de Lelé, os cadernos que ele fazia com os estudos preliminares à mão livre, né, desenhos primorosos, né? Esses desenhos estão bem cuidados, que eu sei que a Adriana tem o maior cuidado. Mas existem vários outros produtos desse trabalho de Lelé que estão espalhados, né? Aqui em Salvador, por exemplo, nós temos na Prefeitura de Salvador, uma empresa que herdou a tecnologia da argamassa armada desenvolvida pela FAEC, que é a DESAL. Então, a DESAL hoje, eles têm lá o arquivo da Renurb, que começou a ser organizado, né, nos anos 80, a partir de 1979, na verdade. E depois, esse arquivo ele cresceu com a produção da FAEC, da Fábrica de Equipamentos Comunitários, mas até antes disso, até antes da Renurb e da FAEC, Lelé esteve fazendo as obras do Centro Administrativo da Bahia, né, que são aquelas obras pré-fabricadas, né, em concreto, né, as plataformas do Governo do Estado, das secretarias do Governo do Estado, a igreja do Centro Administrativo, que foi recentemente tombada pela Prefeitura de Salvador. Então, esse material ele está bastante frágil hoje em dia, que a gente são originais em papel vegetal, desenhados com desenhos a nanquim, né? Os originais desses prédios, e o material está muito assim frágil. É necessário ter um trabalho de digitalização muito cuidadoso, né? Adriana, eu comentei com a Adriana, não sei se chegamos a falar sobre isso, Adriana. Eu estive lá numa das mapotecas do Estado e verifiquei lá o estado em que estão esses desenhos, sabe? E por conta de alguma ação que está se fazendo lá em um dos prédios do Centro Administrativo, é provável que a gente tenha que fazer alguma recuperação desses desenhos para a utilização nesses projetos. Por outro lado, hoje tive uma notícia muito boa, por sinal, né? A Adriana não sabe disso ainda, porque foi agora à tarde. Eu estive em contato com um dos engenheiros que acompanhou o cálculo estrutural desses prédios do Centro Administrativo, e ele também, com a missão de encontrar os desenhos desses prédios, me falou hoje que o Centro Histórico e Cultural da Universidade Mackenzie tem um lote ou bastante material já digitalizado dessas obras de Lelé. Quer dizer, uma notícia muito boa, por sinal, porque vemos que a Mackenzie é uma instituição muito séria, né? E tem cuidado desse material, com certeza, com muito cuidado. Então, é uma fonte de pesquisa, Adriana, que a gente provavelmente vai poder utilizar para essas obras lá do centro, certo? Eu acho que é um bom caminho que encontramos, né? Uma surpresa boa. Então, eu acho que é esse o interesse, né? Essa obra vale a pena aqui até noticiar essa questão desse projeto. Ora, esses prédios do Centro Administrativo, eles foram construídos na década de 70, por volta de 1973, né, quando o Lelé esteve aqui fazendo esses projetos. Então, são obras de 50 anos, né? É um prédio que está lá funcionando perfeitamente,
e a instituição pretende ampliar o prédio, mas ampliar o prédio de acordo com o seu projeto original. Quer dizer, esse é um fato a ser comemorado, né? Assim, do ponto de vista da arquitetura, né? Onde a gente tem um exemplo no Brasil de um prédio com 50 anos de serviço público que vai ser ampliado, ou se pretende, pelo menos, ampliar do projeto original. Então, é necessário, aí a gente tem exatamente a noção da importância de termos, né, os arquivos técnicos, né, da arquitetura em bom estado, né, e de maneiras que possa ser visitado para essas, inclusive para uma manutenção do dia a dia também, né, mas não só para isso, como para ações como essas, né, que se pretende fazer nesse prédio. Então, são essas notícias aqui que eu gostaria de trazer. Eu acho que são notícias que eu considero muito boas, né? E a gente torce realmente para que esse movimento seja sério, seja correto, seja feito, né? E a luta é essa, eu acho, de perseguir, né? Juntar esse material, ver uma forma de financiamento para as ações de digitalização, enfim, eu acho que sempre há necessidade de se gastar com isso, né? A gente tem que saber como, por onde conseguir ajuda financeira para isso. Desculpa, mim, mas eu acho que o que a gente tem que fazer é digitalizar tudo. Tudo. Quanto mais a gente mexer nesses desenhos, pior, nesses documentos, pior. Então, é o que eu estou fazendo. Sobrou um tempo, eu digitalizo. Eu mesma estou pagando a digitalização, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu pago e digitalizo tudo. Eu já estou com muita coisa digitalizada. Agora, tem muita fotografia. O acervo é enorme, né? Porque aí, com tudo digitalizado, você pode me ajudar em Salvador, ou eu no Rio de Janeiro posso trabalhar, porque a gente fica com o arquivo todo na mão, leva num HD, Claro. se quiser, né? Então, eu organizei o arquivo todo, o acervo todo de uma forma satisfatória, assim, que eu consiga encontrar as coisas todas, né? E estou digitalizando as coisas, partindo do mais importante, lógico, que são os originais desenhos, os originais grandes, que a digitalização, inclusive, é mais cara, né? Depois, o resto é mais fácil de digitalizar, né? Eu acho que é por aí, sabe, Minho? Antes que esses documentos se percam. Os meus aqui, eu sei que eu encontrei aqui, e mamãe guardava de qualquer jeito, né? Rolinho de desenho, assim. Encontrei desenhos da mamãe de projetos que ela fez, um projeto que ela fez numa casa na Lagoa em 47, sei lá. Não, mas se formou depois, que é isso, 56, por aí. Sim. Perfeito, desenho perfeito, porque o clima de Brasília é bom, né? Não é como Salvador. Salvador é igual ao Rio, fica tudo embolorado, tudo amarelo. Muita umidade. Muita umidade. Então, eu acho que isso é fundamental, sabe, Minho? É digitalizar tudo o mais rápido possível. Pois é. Então, eu, como também a Adriana, eu não, na verdade, eu fui convidado também pela professora Cila para estar presente, embora ela tenha tido algum problema, não pôde ficar. O que nós não temos assim, imagens, né, para mostrar desse trabalho, e eu acho até que o que a gente tem para mostrar de desenho ainda não está muito bem apresentável, sabe? Mas é esses registros que nós gostaríamos de fazer, e ficamos aqui à disposição para alguma pergunta, não, Adriana? Isso, muito obrigado, então, ao José Minho, à Adriana. Eu acho que a gente pode agora, né, se encaminhar para promover aqui um debate, um diálogo. Eu tenho algumas considerações a fazer, mas eu vou dar prioridade à audiência. Então, a gente poderia fazer essa dinâmica, né? Os apresentadores poderiam ligar suas câmeras e a gente fazer uma rodada de 3 perguntas e depois a gente passa para que cada um possa fazer um comentário, né?
As perguntas podem ser direcionadas ou podem ser perguntas mais gerais, tá bom? Então, eu vou tentar seguir a filinha aqui. Por favor, Kaki, pode começar. Então, a gente viu 3 experiências super legais do pessoal de Blumenau, com o trabalho do Hans Brois, o trabalho do Armando Farias, filho, né, resgatando a obra do pai dele, que foi um grande nome da arquitetura cearense, que Ricardo e a Beatriz vêm estudando. E vimos agora uma fala que eu acho histórica, Adriana. Por isso que eu te pedi muito que tivesse aqui presente, porque é muito importante para a gente ouvir esses depoimentos, entende? A obra de Lelé, que foi aqui noticiada pelo mestre querido José Fernando Minho, que sempre está com a gente nas discussões com a professora Célia, com a professora Rosana, lá da UFBA, não é? Então, e agora ouvir a Adriana, e até nos tranquiliza muito, Adriana, você nos dizer, né, que o cuidado que está tendo com isso, as condições climáticas de Brasília, né, que por ser seca, não ter essa umidade que outras cidades têm, e saber que o acervo está protegido, né? E bem como as notícias que também o Minho deu, e que o pessoal da UFPA está de olho. E, com certeza, pela produção enorme do Lelé, né, nas fábricas do Rio, Salvador, da Rede Sara, é uma produção gigantesca. E também, com certeza, deve estar pulverizada por muitas prefeituras, por muitos CREAs, e por aí vai, não é? Mas são 3 escalas de trabalhos. A gente vê o trabalho do João Paulo, com o Bernardo, com o Victor, um trabalho assim, bem coeso, e eu achei muito bonito, porque os meninos tinham um amor pelo Hans Brois, alguns estagiaram com ele, né? Eu vi já em depoimentos, conviveram com ele uma época, e com que amor, né, eles fazem esse resgate. Era muito bom, e aqui eu pergunto ao primeiro grupo, se vocês têm notícias do acervo de Hans Brois em São Paulo, se tem alguém cuidando lá na casa. Seria uma pergunta. A segunda pergunta para o Armando é se o Armando tem feito algum projeto para captar recursos no sentido de escanear, digitalizar essas imagens e poder também disponibilizá-las. Porque eu vi que os projetos estão ali, né, e a maior parte dos acessos nacionais estão como do Armando, quando estão, né, quando as famílias têm essa sensibilidade, nos canudinhos e tal, mas tem que tocar adiante, né? Procurar o apoio de arquivistas, de profissionais específicos da área. E também para a Adriana Lima, eu vou se a Adriana, uma sugestão assim, porque todo mundo aqui é apaixonado pela obra do seu pai, se não existe a possibilidade de captar recursos junto a alguma fundação internacional tipo Goethe, algum assim, ou mesmo em um projeto através da Lei Rouanet, entende? Porque eu acho que é um patrimônio nacional a obra de Lelé, e eu acho que o Estado poderia viabilizar, através de políticas, e aqui a gente está discutindo isso, com o pessoal do CONAC, da rede de acervos, políticas nesse sentido, né? De ter uma verba específica para projetos com essa categoria, dessa produção cultural, entende? Se alguma coisa, Adriana, foi pensado por ti, pelos teus pares, nesse sentido, num projeto maior para captar recursos via Rouanet, que é federal, e pode chegar tipo a milhões, como tem shows, por que não investir em documentos, né, captar para isso? Seriam essas 3 questões, uma para cada palestrante.
Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, Kaki. Aí eu continuo deixando em aberto aqui, caso alguém tenha interesse em fazer algumas perguntas, porque aí a gente fecha a rodada e dá visibilidade à resposta dos palestrantes. Boa tarde a Boa todos. tarde. Boa tarde, Ricardo. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Meu nome é Adriana Freire. É bom fazer uma pequena apresentação, né, Kaki, que você tinha dito. Eu venho trabalhando com o acervo do arquiteto Armando de Holanda. É um acervo universitário da Universidade Federal de Pernambuco, e venho contribuindo também com o ICOMOS Doc. A minha pergunta foram 3 pessoas, né, que apresentaram sobre o acervo do Bros, então, quem tiver na área pode responder, porque eu queria entender, vocês, em cima desse trabalho, né, do acervo do Bros, vocês vêm gerando diversos frutos, né, e aí vocês colocaram aí 2 exemplos que me chamaram a atenção, o livro e o filme. Então, eu queria entender um pouco, porque eu também, com o acervo do arquiteto Armando de Holanda, estou entrando um pouco nesse campo do audiovisual, e isso vem acontecendo recentemente. Então, eu queria entender um pouco como é que isso acontece em relação ao direito de uso das imagens, não é? Porque o livro é um fruto, é um tipo de suporte, então é um produto. Outra coisa é quando a gente parte para o audiovisual, então eu não sei se houve aí a utilização de imagens, né, desses documentos que foram digitalizados, então essa é uma pergunta que eu queria fazer, e como isso vem acontecendo, né, se é um acervo que pertence a uma instituição, então, que tipo de protocolo é esse, a quem pedir essa autorização, e se tudo isso vem acontecendo de forma harmônica, no exemplo que vocês estão, né, do Bros. Muito obrigado, Adriana. Eu acho que a gente já tem aqui bastante pano para manga. Então, eu acho que a gente poderia começar na sequência das apresentações, e aí o João, Bernardo e Vitor poderiam já tentar responder as 2 perguntas. Eu passo a palavra para vocês. Eu posso tentar começar respondendo a pergunta da Auxília, porque eu acho que eu fui o último do grupo que procurou, que tive me informando sobre o tema do acervo do Hans Bros em São Paulo, né? Como a gente comentou, né? O acervo do Bros é extensíssimo. A parte que a gente tratou é a parte que estava em Santa Catarina, quando ele faleceu, e tinha, assim, tipo, 10 vezes mais documentos lá em São Paulo. E que realmente, nesse momento, não fez parte. A gente, né, abraçou aquilo que estava na nossa alçada naquele momento, né? Inclusive passando por aquelas dificuldades, como eu imagino que as pessoas que têm os acervos, né, os 2 colegas que falaram depois que estão com o acervo, guardam em casa, né, que era como um pouco estava o acervo guardado no meu escritório naquele momento, assim, fazendo o possível. Embora aqui no clima de Florianópolis bastante mais agressivo, né, eu achei que aqui também aquela umidade tem. Mas as últimas notícias que eu tive lá do acervo de São Paulo, que realmente ele estava em risco, né, ele estava lá na casa, a casa estava abandonada e tal, foi que teve um trabalho do Docomomo de São Paulo, né, que com uma série de pessoas que trabalhou nele, eu conheço o Fernando Vasques, o arquiteto Fernando Vasques, professor que estava envolvido nisso, sei que o pessoal naquela situação fez uma operação de salvaguarda, deu uma organizada no acervo no espaço, né, mas isso eu acho que talvez ainda em 2018, 2019, e a última informação que eu tive é que estava daquele jeito e que existia alguma tratativa com a FAO, com a biblioteca da FAO, sobre a possibilidade de ser transferido para lá, mas assim, tudo
tratativas, né? Porque é isso, é um acervo enorme, eu entendo que não é assim para você receber e tal, né? Mas isso era o último. Só que ele tá até onde eu sei, né? Então, isso até é o que eu soube por meio do Walter Pires. E até, assim, aproveito para colocar um pouco à disposição o nosso esforço, assim, junto com a Fundação Hering, para eventualmente participar de algum tipo de salvaguarda que possa ser viabilizada dessa parte do acervo que está em São Paulo, né? Para debate. Assim. Rapidamente, aí, eu não sei se depois os colegas quiserem comentar, mas só assim sobre os direitos autorais, rapidamente, no livro, a gente teve primeiro quando o livro começou, o arquiteto estava vivo, então ele cedeu os direitos das imagens, dos desenhos para o livro. E depois, os herdeiros legais também foram as pessoas que fizeram documentos cedendo os direitos autorais das imagens e cedendo o próprio acervo, né, que a gente até mostrou uma imagem da Rosileia fazendo esse documento de cessão passando para a Hering. E no caso do filme, ele não foi ele foi uma espécie de docudrama, então ele não era uma coisa que é tanto no acervo, ele era passando pelos lugares que o arquiteto teve, então eu acho que não entrou tanto essa questão dos direitos autorais, né? Não sei se os colegas quiserem comentar mais alguma coisa também, né? O Bernardo e o Vitor. Acho que sobre a parte eu só ia falar do acervo do nosso aqui, que a gente tem uma política, né? Então, tudo como a pessoa vai utilizar esse material, se ela vem fazer alguma pesquisa, vai depender aí da política do nosso acervo, as utilizações que a pessoa vai poder dar para esse material. No nosso caso, a gente deixa o acesso livre, a pessoa pode consultar, né? E quando o acervo chega aqui, a pessoa precisa ceder esse acervo. Então, no caso, nós temos autonomia com relação ao acervo de Hans Bros, porque ele foi cedido, né? Ele foi doado para a nossa instituição. Então, lida entre nós e a pessoa que quer fazer a pesquisa, né? Mas eu acredito que é sempre, assim, é bom, né, se tem contato de pessoas, conversar, né, ver como que talvez isso afeta talvez descendentes, pessoas, porque a gente sabe como que a gente está lidando com a vida e obra de pessoas que têm famílias, têm descendentes, né? Então é sempre, se possível, tentar o diálogo, né? Mas no nosso caso nós lidamos diretamente com o acervo que nós temos aqui, porque ele nos foi cedido. E se for o caso de documentos muito antigos, existe a lei do domínio público, né? Então, dependendo do tempo, ele fica, né? Não existem mais direitos autorais, então pode ser utilizado, mas depende muito da política de cada acervo, né? Bernardo, eu só ia comentar justamente isso. Esses exemplos que a gente trouxe, né? Esses poucos até para a quantidade do acervo do Bros, né? Eles foram sempre super legalizados, assim, né? Desde o livro, que daí a história do livro é bem mais antiga. O Bros estava vivo, ele fez a autorização, né? Participei muito dessa primeira parte, tá? Eu era meio colaborador dele. Infelizmente, assim, até fiquei assim emocionado de ver a Adriana falando do pai, o Armando também. O Bros, infelizmente, não tinha, né? Um filho, uma pessoa assim. Então a gente meio se apaixonou assim pelo Boas, pela obra do Boas, de um jeito que foi meio amor à camisa mesmo, assim, como a gente tentou demonstrar aquele começo, né, e inclusive a exposição em Portugal, do Infinito Vão, tudo sempre com autorizações, claro, porque quem usa a imagem, usa essas coisas, se garante, né, dificilmente, né. Eu tenho autorização de pesquisa de acervo, tal, também desde que o Boas era vivo, tal, mas assim, às vezes algum artigo, alguma coisa, né, nada assim de, vamos dizer assim, que um filme, alguma coisa maior, ou que gere algum recurso, alguma questão financeira, tal. Então, a gente, acho que todos que trabalharam até agora, a gente tinha esse contato, né, e
E por isso que essa questão que a gente trabalhou, basicamente, essa questão da Hering e tudo, com o acervo da parte de Blumenau, que estava tudo certinho, que tinha essa responsável pelo acervo, né? E a parte de São Paulo já é um pouco distante, então ficou essa... Mas o Boas fez um testamento em viva, quando ele nomeou essa pessoa, né, que era a Rose, né, ele deixou ela responsável por isso, inclusive existe a intenção de doação do acervo e da casa dele, lá em São Paulo, né, que era para a USP no primeiro momento, e depois teve uma recusa, né? É uma história muito longa, assim, para a gente, né, então não temos culpados e nem heróis, assim, né, muita gente tentou também lá em São Paulo, né, e realmente bastante dificuldade, assim, e, bom, era isso, só. Obrigado. Mas eu passaria a palavra para a Adriana, por favor. Aqui fez uma pergunta, eu acho que seria bom a gente ter esse retorno. Que eu acho o seguinte, as coisas acontecem em etapas, né? Papai morreu, eu levei o acervo para o apartamento dele, fiz o condomínio em Brasília, que foi uma incorporação que eu fiz, grande, né? Eu fiz toda a obra de urbanização, reformei a casa, trouxe o acervo para cá, organizei o acervo aqui. Agora, a minha empresa, eu quero fazer a fundação, eu ainda estou na dúvida se eu vou fazer um instituto ou uma fundação privada vinculada à minha empresa, né? Minha empresa vai ser a mantenedora. E aí, sim, eu preciso contratar uma pessoa e remunerar essa pessoa para escrever projetos e tentar recursos, né, através da Lei Rouanet, etc. Eu acho que esse é o próximo passo que eu vou dar em breve, né? Vai ser um... Oi, desculpa. Entrou uma ligação, desculpa. E é isso, eu acho que tá indo. Daqui a pouco... Então, a estrutura física, pelo menos, já está montada, não é, Adriana? A estrutura física está montada e o acervo está organizado e eu já estou digitalizando. Já estou digitalizando tudo. Muito bom, muito bom. Está ótimo. Obrigado, Adriana. Então, eu passo a palavra agora para o Andrés, que levantou a mão, deseja fazer uma pergunta, por favor. Boa tarde, pessoal, a todos. Obrigado pelas apresentações. Adriana, ótimo te ver aqui, maravilhoso. A gente tem uma parceria, né, que o Celso doou, como a Adriana falou, os negativos, né, 200 mil fotografias para o NPD, né, e no meio tem o acervo do Lelê, né. Então a gente já está identificando, né, tudo que é Lelê, a gente vai separar e vai te encaminhar, tá? Então não se preocupa com isso. Por enquanto não achamos nada, né, numa primeira leva. Eu já peguei tudo com o Celso. Nesse período que vocês estavam de férias, eu fui... Não, mas mesmo assim, de repente, a gente está um tempão já, daquela época, identificando, é um trabalho, isso é uma coisa, você fica um ano identificando uma coisa. Mas o Celso é muito organizado, né? Está tudo organizadinho. Sim, ele é muito... mas ele, bom, enfim. Mas eu queria falar sobre a questão, eu agradeço as apresentações lindas, maravilhosas, né, e coloco duas questões ali, que é a perda de acervos, né, que são coisas que acontecem. Por sorte, a Adriana teve a sensibilidade de entender a importância do acervo, né, mas tem famílias que não têm essa sensibilidade. Então, a gente se encontra aqui no Rio com acervos que ou a NPD pega ou vai para o lixo, né? E independente de você ter uma política de aquisição de acervos ou não, e como é que ela é, e qual é a hierarquia, qual é a importância, né? Estava conversando com a Cris e com o Jonas ontem, ou anteontem, esses dias, né? Que era... Mas qual é a importância, né? A importância é hoje ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 ou daqui a 100, quando a gente... Para que a gente está pensando? É hoje ou para daqui a 100 anos, a 300, a 500, né? E essa era uma das coisas, né, que a gente coloca. Nessa história de entender a importância, de repente o Hans Bros de São Paulo desaparece, né? Porque se entrar água,
se molhar, entra fungo, você não recupera mais isso. Então, temos acervos fundos que foram parar na calçada da rua e o carregador levou e vendeu aquilo, né? Temos fundos que precisavam a garagem, também foi para o lixo, né? Foi do escritório para a garagem da casa e da casa. E no caso do Celso Brando, uma organização feita por alguém da família que jogou fora a catalogação dele, né? Então, ele tem todos aqueles envelopes, mas alguém da família jogou fora o catálogo, né? A organização que ele tinha. Então, isso se perdeu e a gente está tentando de novo, né? Então, são questões assim que permeiam essas discussões. Eu estou aqui para ouvir, né? Para trocar ideia, para crescer, para a gente se juntar, né? Isso que eu acho importante. Não estou aqui para dar minha palestra e ir embora e pronto, já falei o que eu tinha que falar. E uma dessas coisas, né, o acervo de Ambrose, que é quando você pega um acervo, você pega a guarda. Você não pega o direito autoral, tá? Então, eu vou acender a luz rapidinho aqui. Então, você se encontra ali com... A gente tem, por exemplo, dentro de um fundo RID, que a gente tem a guarda, tem direito, porque está assinado e sei lá o quê, mas aí aparecem, dentro do fundo, fotografias do Gaterro sobre o MAM. Ou do Michel Artem sobre o MAM. E esse direito autoral a gente não tem. É nosso, está na guarda, mas não temos o direito autoral dessas fotografias. Quem comprou os direitos autorais do Gaterro foi a Fundação Instituto Moreira Salles. Então, se a gente quiser, alguém quiser usar essa foto, que talvez o Moreira Salles não tenha, o Moreira Salles não tem essa foto. Olha só como é complicado. O Moreira Salles não tem essa foto, só a gente tem essa foto. Mas ele vai ter que pedir autorização para usar para o Moreira Salles. Então, tem uma situação que é um pouquinho mais complexa ali do que está sendo colocada ali. Então, quando você pega um acervo, assim, é isso, você tem que tentar pegar os direitos autorais, senão você talvez não consiga usar, né? Você tem o termo de doação do acervo, mas não vai ter o termo de doação de direito autoral. E isso vai complicar a pesquisa, a publicação, consulta não, né? Mas isso vai complicar. Bom, enfim, é isso que eu tinha para colocar aqui. Obrigado, Andrés. Eu queria, acho que para a gente ter também um intervalo para começar a próxima sessão, eu queria já me encaminhar para que a gente possa finalizar essa sessão e até reproduzir um pouco uma questão que a Kaki colocou, é que, de fato, são 3 acervos pessoais de distintas, todos, evidentemente, com grande valor, né? Mas em situações distintas em relação à questão do acesso, enfim, isso é uma questão importante. Mas eu queria frisar, talvez, o que é a interseção entre esses acervos. E eu acho que todos nós, assim, devemos ser gratos aos próprios arquitetos, eles que construíram esse acervo. E é muito interessante porque, de uma forma ou de outra, alguma coisa já estava organizada, né? Então, a maneira como cataloga, eu acho que isso é muito próprio dessa geração de arquitetos modernos, né? De alguma maneira tem uma sistematização, às vezes conferindo até algum código, alguma maneira de organizar esse processo. E, para além, evidentemente, da dimensão patrimonial que esse acervo tem, eu acho que ele também dá uma possibilidade da gente possa perceber o valor do projeto de arquitetura. Inclusive porque parte desse acervo são de projetos não construídos. Então, eu acho que só aí, né, só essa arquitetura de papel tem possibilidade de muitas formas de interpretação e de investigação dessa trajetória, que evidentemente tem valor histórico e historiográfico.
E eu acho que os desafios assim, que se colocam são muito em relação à questão técnica. Embora fique muito evidente nas três situações essa relação afetiva, né, com esses acervos, né, seja por parte da família, seja por parte de quem trabalhou, estagiou, etc. E eu acho que a importância desse evento está em justamente, né, como falou o Andrés, para que a gente possa dar visibilidade aos acervos, mas que a gente possa também pensar em possíveis encaminhamentos de democratizar todo esse material. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que esse evento tem como compromisso, né? Sobretudo quando convida o CAL, quando convida profissionais que não são necessariamente arquitetos, e a gente sabe que, de alguma maneira, o Estado tem uma importância muito grande, né? Nas suas diversas instâncias, seja por meio das universidades públicas, e as empresas também, universidades privadas. O caso da Hering é muito emblemático nesse sentido, então acho que isso é uma coisa bastante significativa para que a gente possa viabilizar. Eu vejo também que, no caso do acervo do Lelé, acho que teria um ganho, aí é uma pergunta que eu faço à Adriana, como é que a gente ganharia aí o acervo da sua mãe, da Alda? Porque, de fato, de alguma maneira, muitas arquitetas mulheres foram invisibilizadas, o próprio paisagismo dentro da nossa área também é uma coisa um pouco obscura, fica só restrito àquele nicho, então queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Se nessa fundação, se nesse instituto haverá espaço para a gente ter acesso a esse acervo e agradecer imensamente a contribuição de todos, né? Eu vou, como eu estou com a palavra, eu vou falar aqui 2 minutinhos do caso do acervo do José Armando Farias. Foi muito interessante, depois eu passo a palavra para a Adriana, que quando a gente começou essa série, eu e a professora Beatriz, por ocasião do primeiro Docomomo Norte-Nordeste, que foi organizado pela Aguilar, que estava por aqui, e pelo Fernando Diniz. O Hugo também estava lá nesse primeiro evento, enfim. Então, acho que foi muito importante para disparar esse interesse, né, por esses arquitetos, enfim. E a gente já conseguiu fazer um trabalho com 11 arquitetos, e é muito interessante. Cada biografia dessa é uma novela em relação ao acervo. E o caso do Zé Armando Farias foi muito interessante. A gente não teve essa possibilidade de recorrer à fonte oral, porque ele tinha falecido. Ele faleceu em 74, eu nasci em 75, né? A Beatriz, que é minha colega, também não conhecia ele, não foi aluna dele. E justamente ele foi o acervo que a gente teve mais redondo, assim, do ponto de vista da organização. Para vocês terem ideia, a gente teve acesso ao livro de formatura dele, que era realizado pelo Diretório dos Alunos da Federal de Pernambuco, que ainda não era federalizada, se chamava Esboço. Então, é de uma preciosidade incrível, né? Inclusive mostrando a trajetória de uma viagem que eles fizeram à Europa e ao norte da África, dessa turma que se formou naquele ano. E a gente chega a se emocionar também a forma como a família, né, organiza aquele espaço, guarda cada detalhe, né, os instrumentos de desenho, etc. Então, eu acho que como meu compromisso, né, falando assim de desdobramentos, é me aproximar mais do Armando e tentar, por meio, né, submissão a edital, de alguma coisa, ajudar eles a darem visibilidade a esse acervo. Porque alguns outros arquitetos, inclusive que tem muito mais obra, que tem muito mais coisa, realmente alguns não guardaram nada, né? Ou cederam, enfim, perderam os originais. Aqui teve caso, inclusive, de gente que teve problema com alagamento, o escritório alagou e perdeu tudo. Então, essa história de acervo é sempre um pouco dramática, meio trágica. Então, acho que os exemplos que estão aqui são os romances, digamos assim, do acervo, né? Eles têm tudo para ter um final feliz. Então, é uma pena que o Armando tenha que sair, e eu acho que é importante eu falar um pouco, me reportar um pouco sobre
a atitude, né, da família em fazer esse memorial do arquiteto. Então, eu acho que então eu passo a palavra para vocês possam fazer as suas manifestações finais, e eu queria começar pela Adriana para saber um pouco da produção e do acervo da sua mãe. Por favor, Adriana. Bom, a mamãe, ela morreu há pouco tempo. Eu vim para cá na pandemia, a mamãe estava já velhinha, com insuficiência cardiorrespiratória, mas perfeitamente lúcida, né? Então, ela participou muito da organização do acervo do papel, embora não fisicamente, que ela não podia vir aqui, né? Ela estava morando em outra casa. Essa casa onde eu estou agora, onde está o acervo do papel, estava fechada, já há bastante tempo. Mas ela participou disso, e eu fui organizando, fui abrindo os desenhos todos que ela guardou e os documentos, não todos, né? Porque a mamãe era uma guardadora de coisas, né? Guardou tudo. E levava, mamãe, olha aqui esse desenho. Então, ela participou disso. E a fundação vai ser dela e do papai, vai ser dos dois. Meu pai me pediu, antes de morrer, para incorporar o acervo dele ao dela, né? Porque está muito misturado, muito. Para vocês fazerem uma ideia, é incrível isso. Eu encontrei aqui, na época do fax, com aquele papel que perdia, que a gente não via depois, aquele papel do rolo, né? Aquele fax antigo. O meu pai, quando escreveu esse último livro, que ganhou o prêmio Jabuti, né? Sobre arquitetura hospitalar, quem fez a revisão inteira do livro foi minha mãe. Então, eu encontrei, o meu pai mandava os textos para a mamãe, o papai morando em Salvador, a mamãe aqui, ele mandava os textos, e a mamãe, que escrevia muito bem, fazia tudo a caneta e mandava de volta. Então, eu encontrei os originais dela, escritos por ela, né? Mas não o que o papai, a parte do texto. Mas, como eu li o livro, dava para identificar bem, né, o local. Então, ela guardou tudo, e tudo isso está aqui. Isso, inclusive, eu mostrei a ela. Ela, pois é, eu revisei esse livro inteiro para o seu pai. Eu falei, trabalhou muito, sabe, com meu pai, até o final. A mamãe sempre trabalhou com ele. Então, é importante mesmo juntar os dois. Embora a produção arquitetônica da mamãe não tenha sido tão grande quanto a do papai, nem pôde, porque minha irmã tinha paralisia cerebral e minha mãe dedicou a vida à minha irmã, né, cuidando da minha irmã. Trabalhou bastante até, eu acho. Que maravilha, Adriana. E aí eu passo a palavra aí para o Bernardo, Vitor, João, para que façam aí algumas considerações finais. Então, eu só gostaria mesmo de agradecer pela oportunidade, por a gente estar aqui discutindo, assim, eu acho que faz bem mais sentido tudo que todo mundo está fazendo, os diversos esforços, né? Eu acho, assim, né, especificamente sobre o arquivo do Bose, então, né, que eu acompanhei, assim, aquele final de vida, então, mesmo ele querendo fazer a doação, tal, assim, era uma coisa difícil, assim, né, de alguma instituição pegar esse acervo, ficar com isso já, né, com ele vivo. Então, imagina agora, né, mais de 10 anos depois, né, então, como corre perigo mesmo, assim, nessa questão. Então, assim, a gente percebe, né, que foi uma questão de amor à obra mesmo, do arquiteto, assim, né, como os demais, né, e a gente acho que bate nessa tecla de dar valor a esse acervo, de divulgar em todos os sentidos, seja comentando, seja protegendo, seja, por exemplo, tiraram uma passarela do Lelé aqui em Florianópolis, o Docomomo já estava em cima, os arquitetos aqui, há pouco tempo atrás, né, a arquitetura moderna em Santa Catarina, assim, esse debate mais, assim, com um material mais bruto, que dá peso, né, uma posição, se posicionar contra qualquer coisa, uma arquitetura é bem recente, assim, então a gente está fora do núcleo, né, Rio, São Paulo, então, assim, a gente vai, de certa forma, causando um câncer, no bom sentido, assim, que vai dando força, vai aumentando o caldo, então, cidades como Blumenau, Florianópolis, Joinville, né, então elas vão ganhando fôlego, e eu acho que isso valoriza muito mais a questão da obra do arquiteto, que é aqui o nosso debate, né, mas também, assim, até a questão da própria cidade, da arquitetura moderna, né, então acho que é um esforço, um conjunto bastante interessante para evitar demolições, abandono, descaracterizações, né, então era isso, né, falar desse amor aos nossos arquitetos, assim, e que é um prazer enorme, porque às vezes a gente fica longe, sem se comunicar, né, então ter esse prazer, assim, uma honraria. Muito obrigado pela oportunidade.
agradeço também o convite, a gente sempre fica muito feliz de poder falar desse trabalho, porque é um trabalho que foi super longo, faz mais de 10 anos que a gente já está nessa luta pelo acervo, né, e que a questão de que a preservação do acervo é um trabalho ativo, né, porque às vezes parece que é só ficar deixando ele guardadinho, assim, lá no lugar e tá resolvido, mas não, né, precisa de um trabalho permanente, né, seja de digitalização, tratamento. Então, acho assim extremamente importante esse espaço de debate. Acho que foi ótimo conversar com você. Teria muito mais coisa para a gente debater ainda sobre a questão dos direitos autorais, como colocou o professor André Pássaro também, né? Mas de toda forma eu agradeço e já fico no aguardo dos próximos seminários de documentação da arquitetura moderna, que eu acho que deve continuar esse debate. Valeu, obrigado, pessoal. Em nome do Centro de Memória e da Fundação Hermann também agradecemos muito pelo convite, né? E estamos aí à disposição. E também queremos muito divulgar o nosso acervo, que existem, sim, as possibilidades são realmente infinitas, né? Então, muito obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra para o José Minho, para ele se posicionar, e para a Adriana, e aí eu faço uma fala de encerramento. Bom, então, eu queria também agradecer a oportunidade, agradecer ao professor Auxílio, esse momento aqui de reflexão sobre essas questões que são de grande importância, né, para a divulgação do trabalho desses arquitetos, né, para a posteridade, para as novas gerações, para os estudantes de arquitetura, né? Então, agradeço imensamente o momento. Obrigado. Adriana. Eu também agradeço, eu acho muito importante essa discussão. Eu, então, que não fico responsável por um acervo, mas não sou teórica, né? Então é muito difícil, não sou acadêmica, digamos assim, né? Muito mais difícil para mim. Embora, como eu disse, eu conheço profundamente meu pai, trabalhei e conheço o trabalho dele, que eu acho que isso é importante. Mas eu acho bom, e eu acho importante não só conhecer outros trabalhos, como também poder falar um pouco sobre o acervo do meu pai e dizer que está bem cuidado, né? Está com muito cuidado mesmo, né? E está indo em frente, não está parado, a gente está trabalhando. Tá bom? Pronto, muito obrigado. Eu termino só dizendo que eu costumo dizer para os meus alunos que eu tenho um toque em documentar. Então, registrem tudo. Hoje é tão fácil capturar imagem, vídeo, som. Registrem tudo. Em algum momento alguém vai mexer lá nisso e vai usar, porque nós pesquisadores temos muita dificuldade em encontrar essas fontes, né? Então, agradeço mais uma vez. Eu acho que foi uma sessão muito rica, de muita troca, de muito conhecimento, e eu passo a palavra para a Caqui, saber se ela, como coordenadora do evento, pretende dar aí algum aviso, tá? E agradecer a ela por me proporcionar esse momento aqui de mediação. Obrigado, Caqui.